Fala galera, beleza? Tamo de volta. Vou dar um recado logo de cara. Eu faço as dicas e os palpites aqui, faço minhas análises. Eu não obrigo ninguém a apostar. Quem quiser seguir, segue. Quem achar que eu sou ruim, não assiste, dá dislike. Mas vim comentar aqui, colocando minha responsabilidade em cima das apostas que vocês perdem, é totalmente errado e acaba prejudicando quem gosta aqui do canal. Então, se não gosta, ou se você só quer um palpite para você se escorar para jogar seu dinheiro fora, tá no lugar errado. Eu dou meus palpites, minhas análises e nem falo das minhas apostas aqui. Só no grupo VIP, que não necessariamente um cara que eu acho que vou ganhar, eu vejo valor na aposta e vou nele. Eu posso escolher round ou outro tipo de aposta. Então, bora lá para as análises. Sábado agora tem o UFC, a partir do meio-dia. Vai ser um horário diferente aí de costume. Então, vamos lá para as análises. A primeira luta vai ser pelo peso palha feminino. A Jessica Penne vai enfrentar a Emily Ducote. A Penne tem 39 anos, 14 vitórias, 5 derrotas, ganhou 2 por nocaute, 8 por finalização e 4 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Ela já passou pelo Invicta, está no UFC desde 2014. Ela ganhou da Randa Marcos por decisão dividida na estreia e depois perdeu 3 seguidas. Foi nocauteada pela Roana e pela Jéssica Batistaca e perdeu por decisão para Danielle Taylor. Teve uma pausa na carreira depois disso, entre 2017 e 2021. Depois que voltou, fez 2 lutas. Ganhou da Lupita Godinez, uma decisão dividida, foi bem controversa. E finalizou a Carolina Kowalkiewicz. A Penny tem uma base no kickboxing, no jiu-jitsu também, mas é mediana nos 2 quesitos. A Ducote tem 28 anos, 11 vitórias e 6 derrotas. Ganhou 3 por nocaute, 4 por finalização e 4 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 5 por decisão. Ela é ex-campeã do peso palha do Invicta e vai estrear no UFC. Teve passagem pelo Bellator, saiu de lá com 4 vitórias e 4 derrotas e agora vem de 3 vitórias consecutivas no Invicta. Ganhou da Juliana Lima por decisão, nocauteou a Danielle Taylor no primeiro round e nocauteou a Alessia Zappitella por interrupção médica no final do segundo round. É uma atleta completa, vem se desenvolvendo bastante, ainda é bem jovem e está cada vez melhor. Está muito boa na luta em pé e tem um bom poder de nocaute, um bom nível no chão também. A Ducote é favorita, com cerca de 60%, eu vou concordar. Ela é uma atleta mais completa, não é tão experiente quanto a Jessica Penne, mas a Jessica teve uma pausa na carreira, ela nunca convenceu muito, para falar a verdade. E eu acredito que a Emily Ducote vai vir com bastante sede aí para a estreia do UFC e talvez conseguir até um nocaute. A segunda luta vai ser pelo peso médio. O Dwight Grant vai enfrentar o Dustin Stoltzfus. O Grant tem 37 anos, 11 vitórias e 5 derrotas, ganhou 7 por nocaute e 4 por decisão. Perdeu 2 por nocaute e 3 por decisão. Já fez uma luta pelo Bellator e ganhou. Passou pelo Contender Series em 2018, com uma vitória por nocaute, e fez 7 lutas no UFC. Ganhou 3 e perdeu 4. Ganhou 1 por nocaute e 2 por decisão dividida. Perdeu 2 por nocaute e 2 por decisão dividida. Trocação num nível decente, bom poder de nocaute, nível técnico não tão bom assim. Sabe defender quedas bem, aplicar também, mas não é a sua especialidade. O Stoltzfus tem 30 anos, 13 vitórias e 4 derrotas, ganhou 2 por nocaute, 5 por finalização e 5 por decisão, e 1 por desqualificação. Perdeu 2 por finalização e 2 por decisão. Ele ganhou o Contender Series 2020, fez 3 lutas no UFC, perdeu todas. Perdeu para o Khalid Alkaus por decisão, foi finalizado pelo Rodolfo Vieira e pelo Gerald Michart. O Grant é favorito, com cerca de 60%. Eu concordo com as casas de apostas. Eu acho que ele é melhor na luta em pé. O Stoltzfus não tem jogo para quedar o Grant. E acredito que o Grant pode até nocautear. A terceira luta é pelo peso meio pesado, promete ser bem parelha, entre o Dustin Jacob e o Dao Jung, da Coreia. O Jacob tem 34 anos, 17 vitórias e 5 derrotas, ganhou 10 por nocaute, 1 por finalização e 6 por decisão, tem um empate. Perdeu 1 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. Ganhou o Contender Series em 2020, fez 6 lutas no UFC, ganhou 5 e empatou 1. Teve outra passagem em 2011 no UFC, perdeu as 2 lutas que fez. Também passou pelo Bellator, também fez 2 lutas e perdeu 2. É um bom lutador, ele veio do kickboxing, já teve luta até contra o Poatan, mas ele não tem muito gás. E ele também luta de forma não muito agressiva, ele é mais burocrático e luta para pontuar. O Jung tem 28 anos, 15 vitórias e 2 derrotas, ganhou 11 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão.
perdeu uma por finalização e uma por decisão. Tem um empate. Fez 5 lutas no UFC, ganhou 4 e empatou uma. Ele finalizou o Khadis Ibrahimov, nocauteou Mike Rodrigues e o Nishioka no primeiro round e ganhou do William Knight por decisão. Empatou com o Sam Alvey num resultado controverso, que na verdade ele conseguiu perder do Sam Alvey, isso é o que deixa com o pé atrás. Mas ele é um bom lutador, tem um bom nível na luta em pé, um bom poder de nocaute, também trabalha bem com as quedas. O Jacob é favorito com 58%, nesse caso eu vou discordar, eu vou ficar com a vitória do coreano. Eu acho que ele tem o maior poder de nocaute e apesar de ser inferior tecnicamente na luta em pé, ele tem mais armas, pode levar a luta para o chão, tentar um ground and pound e é isso. Se ele tiver dificuldade em pé, pode mudar de nível. Eu acredito que a luta esteja mais propensa para ele. Na quarta luta tem brasileiro, o Herbert Burns, irmão do Dourinho, vai enfrentar o Bill Algeu pelo peso pena. O Algeu tem 33 anos, 15 vitórias e 6 derrotas, ganhou 3 por nocaute, 6 por finalização e 6 por decisão. Perdeu 2 por finalização e 4 por decisão. Ele perdeu o Contender Series em 2019 para o Brendan Lognani, que está na PFL hoje. Fez 4 lutas no UFC. Todas terminaram em decisão. Perdeu para o Ricardo Lamas e para o Ricardo Carcassinha. Ganhou do Spike Carlile e do Janderson Brito. Um bom lutador, tem um bom nível na trocação, um bom jiu-jitsu, muito volume e pouca contundência. Nível mediano de defesa de queda. O Burns tem 34 anos, 11 vitórias e 3 derrotas, ganhou 1 por nocaute, 8 por finalização e 2 por decisão, perdeu 1 por nocaute e 2 por decisão. Ele já lutou no One, no Titan, ele finalizou o Derek Miller no Contender em 2019 e fez 3 lutas no UFC. Ele ganhou do Leite Landwehr por nocaute, do Evan Durren por finalização, os dois no primeiro round, e foi nocauteado pelo Daniel Pineda no final do segundo round na sua última luta. É um nível mediano na luta em pé, tem até que um poder bom de nocaute e tem um jiu-jitsu muito bom. O Algeu é favorito com cerca de 62%, vou discordar mais uma vez, acredito que o brasileiro tem todas as armas para vencer essa luta, ele pode levar para o chão e conseguir uma finalização sem muitos problemas. No chão ele é bem melhor que o Algeu e acredito que ele consiga assim quedar. Na quinta luta, a gente vai ter uma lutaça aí, o Rick Simon, americano, vai enfrentar o inglês Jack Shore. Luta pelo peso galo. O Simon tem 29 anos, 19 vitórias e 3 derrotas, ganhou 6 por nocaute, 3 por finalização e 10 por decisão, perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Já passou na LFA, venceu as 2 lutas que fez por lá, está no UFC desde 2018, ganhou 7, perdeu só 2. Ele finalizou o Merab Dvalishvili e o Gaetano Pirello, nocauteou o Rafael Assunção e ganhou do Brian Kelleher, Ray Borg, Rani Aya e Montel Jackson, todos por decisão. Foi nocauteado pelo Uriah Faber e perdeu para o Rob Font por decisão. É um ótimo lutador, muito explosivo, tem bastante gás e é completo. Luta bem em pé e no chão. O Shore tem 27 anos, um cartel de 16-0, ganhou 4 por nocaute, 8 por finalização e 4 por decisão. É ex-campeão do Cage Warriors, lutou 5 vezes no UFC, finalizou Nohelin Hernandes e o Aaron Phillips e ganhou por decisão do Hunter Azuri, Lyudvik Cholinian e Timur Valiev. Como amador, ele tem um cartel também de 12-0, ou seja, se somar amador e profissional, ele já é 28-0. É um ótimo lutador, também tem um bom nível na luta em pé, bastante volume, mas é especialista no wrestling, parece aqueles russos. O cara é um carrapato e complica bastante a vida dos adversários. O Shore é favorito com cerca de 60%, nessa eu vou concordar com as casas de apostas, e justamente essa probabilidade eu acho que está justa. Não é porque ele é invicto que vai ser uma luta fácil. 60% não é uma previsão de um amasso. Acredito que vai ser uma luta bem equilibrada, mas vejo leve vantagem sim para o inglês. Fechando o card preliminar, pelo peso médio, o Punahele Soriano vai enfrentar o Dalsha Lujambula. O Soriano tem 29 anos, 8 vitórias e 2 derrotas, ganhou 5 por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão, perdeu 2 por decisão, passou por PFL, LFA e Titan, ganhou do Jamie Pickett por decisão no Contender e fez 4 lutas no UFC. Nocauteou o Oscar Piechota e o Dusko Todorovic, os dois no primeiro round, perdeu para o Brendan Allen e para o Nick Maximov, os dois por decisão. Ele tem um bom poder de nocaute, um bom nível técnico na luta em pé, mas tem uma defesa de queda bem ruim e é bem fraco na luta do chão também. O Lujambula tem 34 anos, 11 vitórias e 4 derrotas, ganhou 5 por nocaute, 1 por finalização e 5 por decisão,
Perdeu uma por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Fez 5 lutas no UFC, nocauteou o Dequan Townsend e ganhou do Marcos Pérez por decisão. Foi nocauteado pelo Ankalaev, finalizado pelo Corey Brandage e perdeu para o Marc-André Barriault por decisão. É um lutador mediano, uma trocação até que decente, grappling decente, mas tem um QI de luta bem baixo. Bom, o Soriano tem o segundo maior favoritismo da noite, cerca de 72%. Vou ficar dessa vez também do lado da casa de aposta. Acredito que o Soriano é bem melhor na luta em pé, tem maior poder de nocaute. E não vejo o Lujanbula com jogo para conseguir controlar a luta no chão ou quedar, que seria o ponto fraco aí do Soriano. Abrindo o card principal, pelo peso mosca feminino, a Lauren Murphy vai enfrentar a ex-campeã Miesha Tate. A Murphy tem 38 anos, 15 vitórias e 5 derrotas, ganhou 8 por nocaute, 1 por finalização e 6 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 4 por decisão. Foi invicta pro UFC em 2014, ganhou 7 e perdeu 5 na organização. Foi nocauteada no quarto round pela Valentina, perdeu por decisão para Ciara Eubanks, Caitlin Chukagian, Liz Carmouche e Sarah McMahon. Nocauteou a Kelly Fazous e a Mara Romero, finalizou a Lilia Shakirova e ganhou por decisão da Roxane Modafferi. Ganhou também, de forma bem controversa, da Barbie Ronchak, da Andrea Lee. Essa foi bem absurda, ela perdeu de 30 a 27, mas os juízes viram a vitória dela. E da Joanne Wood também. Uma lutadora mediana, tem um bom Muay Thai, usa bem os cotovelos. A Tate tem 35 anos, 19 vitórias e 8 derrotas, ganhou 4 por nocaute, 7 por finalização e 8 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 3 por finalização e 3 por decisão. É ex-campeã do UFC, passou pelo Strikeforce e está desde 2013 no UFC. Venceu 6 e perdeu 5. Foi nocauteada pela Kat Zingano, finalizada pela Honda e pela Amanda. Perdeu por decisão para Raquel Pennington e para Kathleen Vieira. Já ganhou da Liz Carmouche, Rin Nakai, Sarah McMahon, Jessica Ai, tudo por decisão. Finalizou a Holly Holm e nocauteou a Marion Reneau. Teve uma pausa entre 2016 e 2021 da carreira. Uma boa lutadora, bem dura e completa. A Tate é favorita com cerca de 68%, concordo mais uma vez. As duas são bem experientes, mas não dá para comparar o nível das adversárias que a Tate enfrentou com a da Murphy. Eu acredito que a Tate é mais lutadora também e é melhor em praticamente todos os atributos da luta. Então ficou com a vitória da Miesha Tate. Na segunda luta, pelo peso pena masculino, o Shane Burgos vai enfrentar o Charles Jourdain. Essa luta promete ser uma das melhores do evento. O Burgos tem 31 anos, 14 vitórias e 3 derrotas, ganhou 5 por nocaute, 5 por finalização e 4 por decisão. Perdeu 2 por nocaute e 1 por decisão. Está no UFC desde 2016, ganhou 7 e perdeu 3. Venceu do Cubby Swanson, Amir Khan e Billy Quarantillo. Foi nocauteado pelo Calvin Kattar e pelo Edson Barbosa. Perdeu por decisão para o Josh Emmett. É um bom lutador, bem completo, trocação e jiu-jitsu de bom nível. É um pouco doido e faz umas lutas bem sangrentas. O Jourdain tem 26 anos, 13 vitórias e 4 derrotas. Ganhou 8 por nocaute, 4 por finalização e 1 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 3 por decisão. Está no UFC desde 2019. Ganhou 4, perdeu 3 e empatou 1. Nocauteou o Du Choi, o Marcelo Rojo. Finalizou o Lando Vanata e ganhou do André Hill por decisão. Empatou com o Josh Culibal. Na verdade ele venceu, foi meio garfado. Perdeu por decisão para o Desmond Green. Por decisão dividida para o André Fili. E foi finalizado pelo Julian Erosa. É um bom lutador, também é completo, poder de nocaute e bom jiu-jitsu. O Burgos é favorito com cerca de 62%, vou concordar mais uma vez. O Burgos já foi mais testado aí, ele não tem tanto queixo quanto o Jourdain, mas acredito que ele leva uma boa vantagem técnica, tanto na luta em pé quanto na luta de chão, e deve sair com a vitória. Na terceira luta do principal, pelo peso mosca masculino, o chinês Sumo da Erge vai enfrentar o americano Matt Schnell. O Schnell tem 32 anos, 15 vitórias e 6 derrotas, ganhou 2 por nocaute, 8 por finalização e 4 por decisão, e 1 por desqualificação. Perdeu 3 por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Tem uma luta sem resultado, que na verdade ele perdeu do Bom Torim, mas o brasileiro foi pego pela ousada e a luta foi anulada. Está no UFC desde 2016, ganhou 5, perdeu 4. Foi nocauteado pelo Rob Fonte, Hector Sandoval e Alexandre Pantoja, finalizado pelo Brandon Royval. Finalizou o Luiz Smoker e o Jordan Espinosa. É um lutador mediano, tem um bom jiu-jitsu, mas é bem limitado na luta em pé, tem um queixo bem fraco.
O Mudaerj tem 26 anos, 16 vitórias e 4 derrotas, ganhou 13 por nocaute, uma por finalização e 2 por decisão. Perdeu 4 por finalização, está no UFC desde 2018, foi finalizado pelo Luiz Smolka, ganhou do André Soukhi-Matat e do Zaruk Adashev por decisão e nocauteou o Malcolm Gordon no primeiro round. Tem 10 vitórias por nocaute no primeiro round na carreira. É um bom lutador, bom nível na luta em pé, poder de nocaute bem alto para a categoria, mas é um pouco limitado no jiu-jitsu. O Mudaerj é favorito com cerca de 70%. Existe sim o risco do chinês levar a luta para o chão e conseguir uma finalização, mas a defesa de quedas do chinês é muito boa e o chinês não é um cara bom de quedas. Eu não acredito que ele vai conseguir essa queda e na luta em pé ele é bastante inferior, então acredito que o Mudaerj deva sair com a vitória. Na quarta luta do card principal, mais um chinês, o Li Jingliang, vai enfrentar o Muslin Salikov. Luta pelo peso meio-médio. O Jingliang tem 34 anos, 18 vitórias e 7 derrotas, ganhou 9 por nocaute, 4 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 2 por finalização e 5 por decisão. Está no UFC desde 2014, ganhou 10 e perdeu 5. Ele nocauteou Diego Lima, Eliseu Capoeira e Santiago Ponzinibbio, entre outros, e perdeu para o Jake Matthews, Neil Magny e Kimaev, entre outros também. É um bom lutador, completo, tem grande poder de nocaute, uma boa base na luta agarrada. O Salikov tem 38 anos, 18 vitórias e só 2 derrotas, ganhou 12 por nocaute, 2 por finalização e 4 por decisão, perdeu 2 por finalização. No UFC ele perdeu só na estreia, foi finalizado pelo Alex Garcia. Depois disso ele nocauteou o Ricky Rooney e o Nordine Taleb, ganhou do Laureano Starapoli, do Eliseu Capoeira e do Massaranduba, todos por decisão. Contra o Capoeira foi um pouco controverso. É um bom lutador, tem um excelente nível técnico na luta em pé, bem versátil nos golpes, veio do Kung Fu, mas é um pouco limitado na luta de solo, mas tem uma defesa de quedas bastante decente. O Salikov é favorito, cerca de 62%, concordo mais uma vez. Eu não acredito que o Jingliang vai conseguir levar a luta para o chão, e na luta em pé o Salikov é um pouco superior e deve usar essa vantagem para sair com a vitória. Na luta co-principal, pelo peso palha feminino, a Michelle Waterson, americana, vai enfrentar a brasileira Amanda Lemos. A Waterson tem 36 anos, 18 vitórias e 9 derrotas, ganhou 3 por nocaute, 9 por finalização e 6 por decisão, perdeu 1 por nocaute, 3 por finalização e 5 por decisão. Já lutou no Invicta, está no UFC desde 2015. Ganhou 6 e perdeu 5 na organização. Venceu Angela Hill, Paige VanZant, Courtney Case, Felice Herrig e Carolina Kowalkiewicz. Perdeu para Marina Rodrigues, Cara Esparza, Roana, Tessa Torres e Rose Namajunas. Só lutadora muito boa. É uma boa lutadora, tem um bom nível no jiu-jitsu, bem técnica na luta em pé, joga mais no contragolpe e controlando a distância. Ela corre um pouco da luta, mas vai mais que pontuando. A Lemos tem 35 anos, 11 vitórias e 2 derrotas, ganhou 7 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão, perdeu 1 por nocaute e 1 por finalização, tem um empate. Ela é cria do Jungle Fight, está no UFC desde 2017, foi nocauteada pela Leslie Smith, finalizada pela Jéssica Andrade, finalizou a Miranda Granger, nocauteou a Livinha Souza e a Montserrat Ruiz. Venceu a Mizuki Inoue e a Angela Hill na decisão da Angela Hill, bem garfada também. Tem bom nível na trocação, é um pouco limitada no jiu-jitsu, tem bastante coração, mas não é tão técnica. A Amanda é favorita nas casas de apostas, cerca de 75%. Não consigo concordar com esse favoritismo. Para mim, a Amanda não foi testada ainda nesse nível. A Waterson tem bastante derrota, mas só para atletas de excelente nível. Eu acho até ela bem mais técnica que a brasileira na luta em pé. A brasileira é mais forte e tem uma chance pequena aí de, na contundência, conseguir pontuar mais. Mas eu vejo essa luta uma boa zebra aí, bastante para Michelle Waterson. Na luta da noite, outra luta que promete ser muito boa, o Brian Ortega vai enfrentar o Yair Rodrigues. O Ortega tem 31 anos, 15 vitórias e 2 derrotas, ganhou 3 por nocaute, 7 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 1 por decisão, tem uma luta sem resultado. Ele ganhou, na verdade, mas foi pego no doping pela usada. Tem 7 vitórias e 2 derrotas no UFC, nocauteou Thiago Tavares, Clay Guida, Frank Edgar e finalizou Diego Brandão, Renato Moicano e Cub Swanson. Ganhou do zumbi coreano por decisão, uma luta que foi um massacre.
Suas únicas derrotas na carreira foi quando ele disputou o cinturão. Perdeu para o Max Holloway, foi uma interrupção médica no final do quarto round, e perdeu para o Volkanovski numa decisão. É um excelente lutador, muito completo, agressivo, bom nível na luta em pé, muito coração e um excelente jiu-jitsu. O Rodrigues tem 29 anos, 13 vitórias e 3 derrotas, ganhou 4 por nocaute, 3 por finalização, 6 por decisão, perdeu 2 por nocaute e 1 por decisão. Tem uma luta sem resultado, que foi uma dedada no olho logo no começo da luta e foi interrompida. Está no UFC desde 2014, ganhou 8 e perdeu 2. Ele foi nocauteado pelo Frank Edgar, perdeu para o Holloway por decisão, nocauteou o André Filho, o BJ Penn e o zumbi coreano. A luta contra o zumbi ele estava tomando uma surra também, mas acertou aquela cotovelada no final, que é um highlight bem famoso. É um bom lutador, bom nível na luta em pé, boa base no jiu-jitsu também, e também tem bastante coração. Bom, a luta promete bastante, o Ortega é favorito com cerca de 63%. Concordo mais uma vez, para mim o Ortega é até mais favorito que isso, não vejo ele perdendo essa luta. Ele é melhor na luta em pé, ele é muito melhor no chão, tem uma frequência maior de luta, é mais forte, então eu fico com a vitória do Brian Ortega. Bom, o vídeo de hoje é isso, não esquece de deixar o like, se inscrever, comenta bastante aí, vamos compartilhar e o canal tá de volta. Valeu!